Mundo Maior em Debate, de volta. Essa noite nós estamos falando de quem tem medo da morte, né? É curioso que, com a graça de Deus, nós temos muitas pessoas que nos acompanham, né? Que acompanham a TV Mundo Maior, que acompanham a Rede Boa Nova de rádio, né? E cada vez mais que essas pessoas chegam, a gente percebe a importância desse trabalho que é feito pela Fundação Espírita André Luiz, levando informações acerca destes temas que são tão importantes para a nossa compreensão de por que aqui estamos, de onde viemos, para onde vamos, né? O conhecimento está no Evangelho, né? Reconhecereis a verdade vos libertará. E o trabalho da Fundação Espírita André Luiz é levar a você esse conhecimento da verdade, né? Apoiando especialmente na tríade de ciência, de filosofia e de religião, que se apoia a nossa amada doutrina dos espíritos, né? E para fazer esse trabalho a gente só consegue com dinheiro, gente, não tem outra forma. A gente vive plasmando para ver se vibra, para ver se aparece uma câmera, né? Faz reunião para ver se de repente a espiritualidade nos manda um microfone, mas é só com grana mesmo. Então você que tem condições de apoiar o trabalho da Fundação Espírita André Luiz, se associe ao Clube Amigos da Boa Nova, amigosdaboanova.com.br, ou liga aí para os nossos irmãos, o telefone está na tela, e esteja conosco nesse grande trabalho de iluminação de mentes e de corações, né? Vamos retornar para a questão do nosso internauta, né? A nossa internauta, na verdade, né? De onde viemos, por que estamos aqui, se nós vamos voltar para onde viemos. E aí, Tato? Que legal, olha só, esse tema, inclusive, foi o tema do Congresso em Mossoró, de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Então, nós viemos do mundo espiritual, né? Ou mais espiritivamente, como diz Castro Alves, ele fala, há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos. Múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz voltar. Então, nascemos de Deus, Ele nos criou. E esta criação exige que passemos pela matéria, voltemos ao mundo espiritual, passemos pela matéria, ou pelos reinos mais primitivos, até que cheguemos a uma condição de ter aquilo que eu entendo como uma ressurreição, onde não necessita mais da reencarnação, porque nos despojamos de tudo que era impuro para nós. Mas então, vamos voltar, eu acredito que a pergunta dela ao mundo espiritual, sim, após a morte, deixamos o corpo físico, em perispírito, voltamos ao mundo espiritual. Mas é para o mesmo lugar que eu vim? Isso vai variar, né? De acordo com a sua evolução, com as conquistas que você fez morais, você retorna às vezes ao mesmo nível ou a um nível mais elevado. Ninguém retrograda no caminho evolutivo. Porém, nós podemos estacionar, e multidões estacionam às vezes pelo comodismo, por isso que você falou, pela falta da busca em trabalhar para comprar uma câmera, que é só com dinheiro mesmo, e graças a Deus é só com dinheiro, porque senão a gente ia ficar pedindo tudo para os anjos da guarda. Sim. Então a gente volta assim ao mundo espiritual. E sabemos que grandes autoridades, já espíritas, falaram que o nosso planeta está num processo de regeneração, está tornando-se um planeta regenerador, e essa é uma questão muito importante. Tratemos de nos melhorar e merecer herdar o planeta Terra. Como Jesus disse, os mansos herdarão a Terra, e talvez esse quesito principal para o mestre seja essa mansuetude, a não violência, o não revide, a aceitação da imperfeição do outro, para que nós possamos voltar ao planeta Terra, reencarnando já nele um pouco melhorado. Mas um aluno rebelde não pode ser colocado já em quem está tentando ser comportado. Esse que é a resposta. Sim, voltaremos ao mundo espiritual, mas retornaremos muitas vezes na matéria, no processo reencarnatório, para que nos livremos das imperfeições e um dia não precisa mais disso. Como o próprio Jesus diz, né? Dos filhos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. O que é filho nascido de mulher? Aqueles que nascem ainda. Mas qualquer um do reino dos perfeitos, ou do reino dos puros, ou dos que já herdam a vida eterna, é maior do que João. O menor de lá é maior do que o de cá. Sim. Então Jesus mostra claramente que há uma separação. Os que não nascem mais ou não morrem mais. É esse reino que um dia chegaremos lá. Tânia, ao lado dessa dúvida, né? Aliás, eu costumo brincar, eu sempre falo que um dos trabalhos que a gente tem a oportunidade de fazer, graças à casa que nos acolhe, no meu caso, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, é o trabalho de dar curso de doutrina espírita, né? E todo início de ano eu brinco com a sala de aula, falo assim, quem tem medo da morte aí? Numa sala com 40 pessoas, 20 levantam a mão e 20 mentem. E aí eu sempre pergunto assim, para os que levantaram a mão, por que a gente tem medo da morte?
Pelo desconhecimento, e sempre me ocorreu dizer justamente ao contrário, pelo conhecimento. Nós estivemos lá muitas vezes e quase sempre temendo encontrar com o diabo, com o purgatório, essas bobagens que colocaram na nossa cabeça, né? Mas há muitas dúvidas, né? Para onde nós vamos? Sim. E há as dúvidas de o que nós fazemos com o que ficou, né? Por exemplo, a própria questão do corpo, né? Eu já ouvi estudiosos espíritas não recomendando a cremação, por exemplo. Não se deve fazer a cremação, porque o espírito sofre, pode haver uma desintegração, enfim. E ao passo que há outros espíritas, estudiosos da doutrina dos espíritos, que falam, não há problema nenhum. Citas, por exemplo, a questão de se aguardar as 72 horas para a cremação, né? Graças ao Nobre, Tânia, né? Marido de Marlene. Graças ao Freitas Nobre, Freitas né? Nobre. Foi o pedido dele. Transformou em lei. E aí, cremar ou não cremar, Tânia? Eu digo, para mim, cremar. O meu pai, que era um grande estudioso da doutrina espírita, escreveu 8 livros, ele dizia assim, o Chico não vai querer ser cremado, então eu vou segui-lo. Mas isso depende muito, eu acredito que é até uma questão de saúde pública. Higiene, né? Não é? Verdade. Então nós estamos caminhando para a evolução. Na Índia se crema, sempre se cremou. Sim. Então eu acredito que, como eu li, através da própria psicografia do Chico, Emmanuel orientando. E ele me esclareceu naquele momento quando Emmanuel diz assim, pelos méritos da pessoa ou pela misericórdia, é preferível que nós aqui, espíritos, que estamos responsáveis por recolher esse espírito, o façamos de maneira que essa criatura não venha a sofrer, se for muito materializado ainda, sim, as consequências desse ato. Mas como nós confiamos muito na misericórdia divina e cada vez mais se cremam pessoas, eu acredito sim que seja melhor cremar. E eu gostaria de ter um novo Chico ou um novo Divaldo que se debruçasse em entrevistar os espíritos que trabalham, por exemplo, no crematório. Não se tem nada na literatura espírita, pelo menos que eu conheça. Eu também não me lembro. Toda vez que eu vou a uma cerimônia, eu fico imaginando e gostaria de observar, imagino como serão esses espíritos amigos que vêm recolher, que vêm orientar as famílias ali, consolando-as, porque é o amor que vige na natureza divina, não é verdade? Sim. Então, com certeza, em cada crematório deve ter inúmeras equipes trabalhando para que o amor impere. Muito bem. Tato, algumas pessoas que são contra a cremação, né, citam que alguns espíritos muito arraigados ao corpo têm um desligamento mais lento e, portanto, podem sofrer com a cremação. O que você acha disso? Então, eu acho que é equívoco de informações, é desacreditar que os espíritos superiores têm algum poder até para dar um anestésico, um sonífero espiritual, vamos dizer, como foi bem comentado. A gente não sabe a tecnologia deles e a facilidade com que eles podem manipular isso. Então, não cremar para não sofrer. Então, não cremando, ele não passa por nenhuma espécie de sofrimento, em ser devorado pelos vermes e qualquer coisa. Então, nós sabemos assim, evitar sofrimento, eles evitam como quiserem. E o não cremação não significa assim, olha, você vai deixar ele agora muito bem. Então, é uma falta de entendimento. E como Jesus falou, deixar os mortos cuidar dos seus mortos. Nós temos que resolver o problema da nossa superpopulação. Como que vamos colocar tanta gente assim e dominar esse fluido físico que sai do nosso corpo? Houve até uma matéria dita por uma televisão, eu não vou citar o nome dela, que uma população começou a sentir um gosto adocicado da água do rio, e viram, era um resto, não sei se é chorume que chama isso, acho que é do lixo, né? Chorume. Que vem dos corpos. Então, quer dizer, é complicado você segurar, porque aquilo vai descer e vai encontrar um leito. Sim. Então, a cremação resolve o espaço, a pessoa leva para casa, simbolicamente, aquilo. Mas eu lembro muito de uma situação de Sócrates, por ser um estudante de filosofia, que assim que ele bebe a cicuta, pergunta ele, mas Sócrates, e ele fica bem conversando como nós estamos aqui. Mas como que você fica bem? Ele fala, só me fala uma coisa, o que você quer que a gente faça com o seu, onde te enterra onde?
E ele, 500 anos antes de Jesus estar na Terra, ele comentou, minhas pernas estão paralisando. Olha que frieza. Ele falou, enterrar os sócrates, faz o que vocês quiserem com o meu corpo. Eu vou estar muito longe disso aqui. Então veja, se cremamos, pessoal, com a boa intenção, não podemos, isso aqui foi mal, então não vamos cremá-lo. A espiritualidade não depende assim da nossa atitude, a não ser que preservemos o meio ambiente, a lógica. Agora, se a família se sente muito ofendida, então não faça, faz o ritual que você acha melhor. Né? Isso que é respeitoso e saudável. Mas que no futuro, os próprios animais terão também um jeito certo de descartar os corpos deles. Eu tive um cachorro, Gandalf, que desencarnou há pouco tempo, próximo a 2 meses, e tem um lugar certinho, não é assim qualquer jeito vai enterrar num... Então, tudo é muito pensado, né? O nosso meio ambiente, o nosso planeta necessita disso. E só uma coisa que o Richard dizia, brincando, mas que era verdade, que ele foi lá em Vila Alpina, no crematório, visitar para escrever o livro. E ele disse que tudo aquilo que você recolhe ali está misturado com prego, com caixão, queima tudo. E que é uma combustão tão grande, porque a gordura do corpo humano pega fogo. E ele dizia com muita alegria assim, então se você está pensando em ser cremado, é bom fazer um regiminho, para não ter um fogaréu muito grande. Richard, acho que alguém vai pensar nisso? Eu estou longe daquilo. Era muito divertido. O problema não é mais nosso, né? Quando a gente partiu, o problema não é mais nosso, como disse o Sócrates. Né? Se vira aí com esse corpo, faz o que você quiser com ele. Igor, como é que está a participação dos nossos irmãos ouvintes, internautas, espectadores? Olha, André, está todo mundo muito interessado, é um tema realmente muito curioso e muita gente também com dúvida na questão, até pegando o gancho do que você está falando, Tânia, sobre a doação de órgãos, também pós-mortem, né, que a gente sabe que muitos espíritas também têm essa dúvida, principalmente também por uma declaração tirada de contexto de Chico Xavier. O que vocês acham? Como que a gente pode embasar isso dentro da doutrina espírita? Qual é o efeito disso? Antes de você responder, Tânia, só contextualizando para quem não conhece, o Chico declarou-se não doador de órgãos, né? Enfim. Tânia, e aí, doar ou não doar? Corre o risco da gente chegar lá e falar, meu Deus, cadê meu coração? Cadê meu olho? Cadê Não, com certeza, o ato da doação de órgãos, né? Pele, córnea, isso é tão benéfico, é tão meritório, que só pode acrescentar para quem está fazendo esse ato de caridade. Muitas pessoas, inclusive os pais, têm que tomar essa atitude. Quantas vezes nós vimos o noticiário dizer em um acidente ou de um assassinato, ainda os pais tiveram o carinho de fazer a doação, né? Sim. Nós tivemos lá no nosso Núcleo Paz e Amor, aqui no Tatuapé, uma gestante, em sabendo que teria um cérebro anencéfalo, o seu bebê, ela sim mesmo permitiu completar os 9 meses para doar os órgãos do bebê, porque Que são lindo. raros. Que bonito. Então nós convivemos com esse espiritão. Sim, Né? sim. E ontem eu também recebi... As pessoas sabem que a gente lida com o luto e tudo mais, então acaba chegando. Um amigo meu médico, ele me encaminhou uma paciente que recebeu o diagnóstico de que teria um bebê sem rins e sem bexiga, portanto não vingaria vivo, né? E pediu que ela tirasse o bebê. E ele falou, vá conversar com a Tânia, porque o consultório dele é praticamente em frente ao núcleo. E ela é evangélica, mas na hora da dor, até no centro espírita as pessoas entram. É verdade, é verdade. E ela veio conversar comigo, uma moça lucidésima, e ontem eu continuo conversando com ela pelo WhatsApp, e ontem ela me passou a notícia que o bebê nasceu às 3h da tarde e desencarnou às 2 da manhã. E hoje de manhã ela conversou de novo comigo, ela disse, olha, não vou poder nem doar, porque ele era muito pequenininho. Porque eu comentei dessa moça, né, que havia doado. Mas ela disse para o médico, eu não vou abortar, é uma vida, é o meu filho, eu quero sentir o cheiro dele quando ele nascer. E hoje ela me disse, Tânia, eu pude pegar o meu filho, eu pude cheirá-lo, eu pude dar um nome, e eu estou despedaçada, mas feliz de ter conhecido o bebê. Que lindo. Então,
ato de amor, não é? É ato de amor, e a gente não fala também de quem tem que. Isso é mais difícil ainda, e é algo extremamente importante. Tem criaturas que têm a coragem de doar o seu corpo para a ciência. Olha que interessantíssimo isso, né? Entregar o seu corpo para que as faculdades de medicina, de enfermagem, que tais, possam estudar, praticar. São grandes beneméritos de pós-vida, né? E tem uma outra questão quanto à questão da doação. Eu costumo dizer que até a questão da questão é dura, hein? É quase um egoísmo, mas um egoísmo inteligente, né? Você não vai mais usar aquilo. Isso mesmo. Você entrega aquilo para quem precisa e ainda ganham as bênçãos dessas criaturas que certamente em suas preces vão lembrar de você na André, se você me espiritualidade. permite, você me deu um gancho maravilhoso. O Richard Simonetti, já que é o tema dele, contava em palestras sobre um suicida, que pena, né, um ato triste, atira no próprio peito, vai ao mundo espiritual em um sofrimento muito grande e ele havia aberto uma ferida que ficava dando um exudato de cheiro muito ruim, que ele ficava muito envergonhado, ele próprio de se mostrar assim, e ele perdido em meio àquele desespero, mesmo que sem fazer oração, chega um anjo, ele diz, esse espírito descreve, que faz um curativo, um tampão para ele. E ele fica muito agradecido, agradece demais a esse anjo, muito obrigado. E o anjo diz, olha, não agradeça a mim, agradeça a uma pessoa que ora por você e nem te conhece, mas ele voltou a enxergar por causa das tuas córneas. E córnea você pode doar de qualquer idade. E até, então ele falou, ela ora com tanto fervor, com tanto amor, que você foi contemplado com isso. Então veja, que mesmo ele doando, sem especificamente com aquele ato de caridade intencional, é recompensado, e ele foi muito bem recompensado. E o Richard contou essa história. E isso é muito importante e valioso que fique. O corpo vai ficar para trás, que bonito se você puder ainda, no último ato, doar de si mesmo. Como uma mamãe que doa um rim em vida, por ser compatível a alguém. Eu tenho na minha família um exemplo de um menino que doou por um tio. O filho havia doado ao pai, primo dele, não deu certo, perdeu, viu que ele era possível e ele mesmo assim fez um ato de beleza, de coragem, de amor. E graças a Deus parece que funcionou. Até aquilo que a Taninha estava comentando. Será que não era para ele mesmo doar esse rim? Pode por quem quer que seja, não funcionará. É você que deve um rim para ele. Vamos dizer assim. Lá, né? E ele vai foi. saber como é que funciona. Vai saber como é que funciona. Essa economia espiritual, não é? E que tudo, segundo Jesus, né, não vai passar um tio, né, vai passar uma vírgula, até que tudo seja, pagar até o último centavo. Tá no Evangelho. Evangelho. Tânia, como nós vimos na introdução do programa, aquela pesquisa que a mim foi uma surpresa muito grande, né? A pesquisa que diz de pessoas que... aliás, antes da gente falar da pesquisa, Tânia, parece que tem uma ligação, vamos aproveitar. Boa noite. Boa noite, André, tudo bem? Não, nós não estamos ouvindo. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Eduardo, tudo bem? Como é que vai, Eduardo? Você fala de onde? Eu falo aqui de Guarulhos, da Jardim Vila Galvão. Muito bem, aqui, vizinho nosso. Vizinho nosso. Pois não, Eduardo? André, gostaria de trazer uma informação aí, na verdade é uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas tenham. Quando a gente está dormindo, que o espírito desencarna, né? Então, assim, como é que é esse procedimento? Como é que entende isso? O nosso corpo, como é que fica? Né? E, inclusive, algumas pessoas dizem que, um exemplo, né? Quando a fulano está sonhando, não acorda ele porque parece que o espírito não volta pro corpo. Tem algumas coisas que costumam falar assim, né? Eu sempre tive dúvida, sempre fica esse dilema, então se eu conseguisse ter essa ajuda de vocês, ia ser bem bacana. Tá bom. Muito bem, nosso amigo Eduardo, aqui, nosso vizinho, né? Está nos perguntando aí, né? Toda noite nós morremos, Tânia? Toda noite nós treinamos para morrer, não é? Boa, Tânia. Treinamos para morrer. Treinamos para morrer. Quando a gente faz essa palestra e começa assim, eu digo, mas podem dormir sossegadamente. Vejo que é uma delícia, não é? Toda noite fazer esse treino. Agora, se eu entendi a pergunta do nosso companheiro Eduardo, não é? Isso, Eduardo. Eu li, não sei se em que livro da doutrina, mas isso me gravou muito, que mesmo uma pessoa que esteja dormindo e um malfeitor venha matá-lo, instantes antes do ato, o espírito retorna
e presencia aquele ato. Que é importante isso, né? É fundamental, Sim. né? Inclusive. Então, eu faço um paralelo de que as pessoas que estão dormindo e elas não acordam, isso é uma bênção, aparentemente. Não há dor, não é? Para os materialistas, seria uma bênção. Sim. Mas nós temos que, como não existe uma regra, um carimbo para todos, há que se ter a evolução daquela criatura, não é? Como ele vai receber, chegar do outro lado, e agora? Morrer? Está preparado, né? Está preparado para aquilo? A gente não sabe como é que está o interior da criatura, né? É igual aquela plaquinha que tem em muito centro espírita, tem, né? Igreja também tem. O silêncio é uma prece. Só que a gente não sabe como é que está o interior da cabeça das pessoas. A mente tagarela, está na rede espírita, fica que não consegue nem danado, fazer né? oração. Ô, Tato, o livro, né? Aliás, você que não conhece, vamos falar de novo, que é importante, é um dos best-sellers do Espiritismo brasileiro, o livro Quem Tem Medo da Morte, lá, mundomaior.com.br. E o Deixe-me Partir, é da Tânia Fernandes de Carvalho. Esse acho que a gente não tem no site. Onde é que consegue o livro? Você consegue em qualquer livraria, na Saraiva, livrarias assim, nas casas espíritas. Muito bem. Que é bem vendido. Muito bem. No livro aqui, o Quem Tem Medo da Morte, Tato, há um capítulo, que aliás esse é o nome do capítulo, Melhora da Morte. Perfeito. Né? Onde o Richard trabalha ali a questão, que é até uma questão popular, não é conhecida pelos espíritos, é geral, é público e notório, né? Aliás, tem até pessoas que temem, né? O parente está doente, melhorou, meu Deus, será que vai morrer? Enfim, dá para perceber quando é a melhora da morte ou quando é uma melhora duradoura? Então, eu tenho essa dificuldade de falar, isso é por causa disso, porque muitos chamaram a família, se despediram e melhoraram, e estão aí há 20 anos vivendo. Então ninguém tem essa certeza, nem o próprio Divaldo afirma que sabe da própria morte. Ele disse, eu sou como um cego que se aproxima do fogo, mas não o vê, mas sente a aproximação do calor. Então, essa melhora da morte, que é muito popular, parece-me que sim tem um sentido, e é muito bem explicado pelo Richard, porque a família, num ato até egoísta, implora a Deus e faz. E não é que Deus fala, e agora, estou em dúvida, o que eu faço com essa gente? Não, o nosso desejo influencia na matéria. Então, até ainda conversávamos, né, Tânia? A molécula da água ela é alterada pelas vibrações, a planta, alguém chega em casa, ela murcha ou ela reanima. Então, esse pedido, essa corrente de oração, segundo o Richard, foi uma teia de retenção. Para a espiritualidade, está dificultando o trabalho. É como se você está fazendo um escrito, uma pintura, e alguém está chacoalhando a tua mão. E você precisa fazer aquele trabalho. Então, eles aplicam passes magnéticos, eles energizam esse suposto próximo ao desencarne, não para que ele recupere, mas que a família vá dormir. O Richard afirma, quase sempre ocorre perto da madrugada, quando a família está ali, vamos descansar um pouco agora, Deus ouviu nossas preces, ele melhorou, levanta, fala com as pessoas que estavam próximo ao coma ou até em coma, a família vai para casa, é agora, pessoal, vem e desencarna a pessoa, e depois as famílias chegam a dizer, poxa, Deus nos traiu, afirmou que ia melhorar. Mas quanta incoerência, ainda bem que o pai não se magoa, né? Então essa melhora da morte seria isso, para livrar o desencarnante dessa teia de retenção provocada por aqueles que o amam. E que se o amasse, mas compreendesse, visto que Jesus pede, amai-vos e instruí-vos, para vocês entenderem como que ama, faz direitinho, entrega nas mãos do pai, e o pai não vai falar, já que você não liga para ele, eu vou, por favor, não pensemos como nós pensamos do pai. Aliás, está na prece que Jesus nos ensinou, né? Seja feita a vossa vontade. A vossa vontade. Não é a nossa, Exatamente. né? É verdade, André. Ô, Tânia, como nós estávamos falando, a gente interrompeu para passar para a ligação, como nós vimos na introdução do programa, a pesquisa lá de Oxford aponta que 2 grupos temem menos a morte, religiosos, praticantes e ateus, né? A maior parte da população não é formada nem por um grupo, nem por outro, né? Ao que se deve esse maior temor por pessoas que têm uma religiosidade, que têm uma noção e uma intuição de que a vida prossegue após a morte, mas temem a morte? É quase que uma incoerência, não é? Eu penso que as pessoas que temem a morte, ou elas estão preocupadas,
pelo que pode esperá-las, porque eu não creio nas bruxas, pelo que elas ai, não é assim? As pessoas não acreditam em espíritos, mas nós temos observado a nossa casa espírita cada vez mais cheia e inúmeras pessoas nos procuram, principalmente no trabalho de acolhimento a enlutados, para realmente saber o que é que aconteceu com o meu querido. Uma quantidade enorme de pessoas que são de religiões que não aceitam, que dizem que vai ter um juízo final, que está todo mundo dormindo e etc. Existem muitas maneiras, né? E elas batem na casa espírita, me explica o que é que está acontecendo, aonde eles estão, e isso pode acontecer comigo também. Eles querem saber. Eu acho que o desconhecido de para onde a gente vai é o que mais pega. Porque nós somos acostumados com o WhatsApp. E aí não vamos mais conversar com o nosso querido? Esse que é o grande problema e o grande medo. Essa separação, a incerteza, tudo isso conta muito. E outra coisa, não conversamos deste assunto em família. As crianças, elas são tão espertas e vêm falar que o pai, a mãe, a avó viraram estrela. Elas não acreditam mais nessas histórias. Não cola mais, né? Não dá mais. Cola mais. Bom, nós vamos para mais um breve intervalo e já retornamos essa noite Mundo Maior em Debate, conversando sobre quem tem medo da morte. TV Mundo Maior, levando a vida até você.